A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Você está no canal Palavra de Esperança. Quem vos fala é o teu irmão em Cristo Jesus, pastor Gilberto Bruno. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos abordando durante esses dias, chamando Cuidando da Mente. Esse é o quarto vídeo. E nós estamos abordando sobre a parábola do semeador, onde Jesus Cristo descreve 4 tipos de terra. Ou seja, essas 4 tipos de terra simboliza a mente do homem, as condições que a mente do homem pode se encontrar. Ou seja, a preocupação de Jesus em saber como está a mente do homem, a mente do ser humano. Lembrando que no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Salomão vai escrever dizendo: se tiver que guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Ou seja, se tiver que guardar alguma coisa, guarde a tua mente. Coração na Bíblia simboliza a mente. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aleluia. Esta terra aqui, ela tinha condições mínimas para que a semente caísse. Na primeira terra, no primeiro coração que o semeador semeou, era numa terra à beira do caminho, ou seja, uma terra dura, uma terra pisada, aonde não tinha condições nenhuma. A semente foi lançada, mas ela caiu por cima. Ou seja, vieram as aves do céu e comeram aquela semente. E a semente não pôde germinar. Esse tipo de coração simboliza as pessoas que têm um coração endurecido. Pessoas que sofreram lá atrás, pessoas que tiveram decepções, pessoas que passaram por algum tipo de frustração e hoje elas endurecem o coração e não conseguem acreditar mais no plano e no projeto de Deus para a vida dela. Mas essa terra aqui é a que caiu no meio dos pedregais. E aqui Jesus vai nos dizer, e Jesus é preciso em dizer, dizendo que essa terra, ela logo nasceu a semente, porque não tinha terra funda, ou seja, o semeador lançou a semente, ela caiu no meio da pedra misturado com a terra e não se aprofundou, e logo essa semente ela nasceu, criou-se a flor. E no versículo 6, Jesus vai dizer assim: mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. No versículo 20, você que está com a sua Bíblia aberta, é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta. No versículo 20, Jesus vai explicar o que significa esse coração, o que significa esses versículos, esse tipo de coração. Versículo 20, no capítulo 13 de Mateus, versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Olha a importância de você criar raiz, de você aprofundar a sua raiz. Jesus está dizendo aqui que existe tipo de coração, existe tipo de mente que é lançada a palavra de salvação, que é lançado o projeto, o plano do Senhor. Essa pessoa, ela recebe com alegria, ela fica alegre, logo aquela palavra germina. Mas vindo as dificuldades, os problemas por causa da palavra, a perseguição, os obstáculos, logo é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra e logo se ofende. A palavra angústia, nós vamos analisar, meus amados, está no livro de João, capítulo 16, versículo 33. O próprio Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. A palavra aqui, aflições, tem o mesmo significado do versículo 21, que Jesus disse assim, é chegada a angústia. No original grego, ela significa tiplis, que significa o quê? Pressão, opressão, estresse, angústia, tribulação, adversidade, aflição, espremer, esmagar, apertar, sofrimento. Imagine colocar sua mão em uma pilha de coisas soltas e comprimi-las manualmente. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Existem pessoas que recebem com alegria a palavra de salvação, a promessa de Deus, os projetos de Deus, mas quando começa a aparecer as primeiras pedras, ela abandona a promessa. Já é chegada a angústia, já é chegado os problemas da vida, a adversidade. Deixa eu dizer algo para você aqui. Jesus não é nenhum gênio da lâmpada mágica. E Jesus, ele diz em João, capítulo 16, versículo 33, dizendo assim, no mundo tereis aflições. Ou seja, no mundo nós iremos passar por muitas adversidades, por muitas angústias. E eu quero que você foque um pouco no cenário que estamos vivendo hoje, um cenário de incertezas, um cenário onde as pessoas estão sendo pessimistas em situações A, situações B, por causa desta enfermidade que está assolando o mundo. E a angústia tem tomado conta, a depressão tem tomado conta da mente do homem. O homem até recebe uma palavra de ânimo, uma injeção de ânimo, mas quando começa a aparecer as primeiras angústias, ou seja, e Jesus vai usar dizendo assim, aparecendo o sol, o tempo seco. Irmãos, presta atenção. O tempo seco, o tempo de angústia vem para todo mundo. Jesus está dizendo isso. Mas não é porque nós estamos passando por um momento de tribulação que nós vamos abandonar o projeto de Deus. Aquilo que Deus desenhou para a tua vida. Não é porque você está passando por um momento de dificuldade no teu casamento que você vai abandonar o teu casamento. Não é que você está passando por um problema dentro do teu lar, um tempo de escassez, um tempo de seca, porque a palavra diz que a planta ela cresceu, mas não tinha raiz profunda. E a importância da raiz, para que serve a raiz numa árvore? A raiz ela mantém a planta de pé e ela vai buscar os nutrientes necessários que existem nas mais profundas terras e busca água nos lugares mais profundos. E esse tipo de terra ela não permitiu que a raiz se afundasse. Irmãos, use as dificuldades para lançar raízes profundas. Use os problemas, as diversidades da vida para você aprofundar as suas raízes. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 e 37, a Bíblia vai dizer que quando Davi se apresenta para lutar contra Saul, Saul dá risada de Davi. Mas Davi ele diz assim, olha Senhor, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e vinha um urso e eu arrebatei a ovelha da boca do urso. Hoje, uma dificuldade. E quando eu estava apacentando, veio um leão e eu matei o leão, dilacerei o leão. Ou seja, Davi estava se preparando e lançando raízes profundas para que um dia, quando ele deparasse com um problema maior, e ele deparou com um gigante chamado Golias, ele não temeu, porque as suas raízes estavam profundas. Pare de colocar impedimento, olha para você ver. É nós que colocamos o impedimento no nosso milagre. É nós que colocamos o obstáculo. Jesus disse isso.
Veja comigo no versículo 21 de Mateus capítulo 13. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Logo se ofende. A palavra ofender aqui no original grego significa escandalizar, escandalizo, escandalizar. Ou seja, Deus ele faz uma promessa para a vida do homem, o homem logo deixa o seu coração alegre, mas quando começa a vir o tempo de sequidão, o tempo de angústia, o tempo de perseguição por causa daquela promessa, ele se escandaliza, ou seja, no original da palavra significa colocar uma armadilha, um obstáculo no caminho. O termo escandalizo é sempre usado metaforicamente em relação ao que impede a conduta adequada ou pensamento. Portanto, provocar um tropeço. Raciocine comigo então. Jesus está dizendo aqui, ofende a próprio homem ou a própria mulher por não ter raiz, por não ter segurança. Ela coloca um impedimento na vida dela. Ela se escandaliza por causa daquela angústia, por causa daquela perseguição, deixa sua mente totalmente tribulada, totalmente angustiada, e ela coloca o impedimento naquilo que Deus prometeu. Olha a importância de Davi ter criado raízes. Presta atenção, raciocina comigo agora. O exército de Saul estava acuado. O exército de Saul estava acuado. Só que um dia lá no campo, Davi matou leão, Davi matou urso, ou seja, ele estava aprofundando as suas raízes. Ou seja, ele estava buscando, no tempo de luta, Davi buscava águas profundas. E quando ele chega no campo de batalha, todo o exército de Saul colocando impedimento, dizendo assim, nós não vamos conseguir matar esse gigante. Mas Davi olha para Saul e diz, ei, eu já matei um leão, eu já matei um urso. E Deus vai dar esse gigante. Deus vai dar esse gigante na palma das minhas mãos. E eu vou derrubar ele. Vou cortar a garganta dele. Ei, nós estamos vivendo num cenário de muitas incertezas. Mas existe promessas na palavra de Deus. Para mim e para a tua vida. Creia. Existe promessas para o homem aqui dentro. E o nosso Deus não precisa de circunstâncias. Saul era o melhor homem de luta de Israel. Mas Deus não precisava usar as técnicas de Saul. Mas Deus pegou um jovem que tinha raízes profundas, que acreditava no impossível e que não colocava pedras de obstáculo na vida dele. Deus só precisa que você crê. Então pare. Você recebe, se você é esse tipo de mente que recebe a promessa de Deus com alegria, mas na primeira dificuldade você quer parar, você não consegue criar raízes. E como eu estou embasando esse estudo neste livro aqui, eu quero deixar um pedaço desse livro que Augusto Cury vai nos dizer. Na página 80, que ele vai abordar sobre o solo rochoso, ou seja, a semente que foi semeada nos pedregais, ele vai dizer assim: se você não se preocupa em cultivar raízes internas, não espere encontrar águas profundas nos dias de aridez. As plantas que suportam a angústia do sol e os períodos de seca não são as mais belas, mas as que têm raízes extensas e conseguem atingir águas profundas. Um dia, as dificuldades e os problemas aparecerão, mesmo para alguém que sempre teve uma rotina tranquila. Os amigos vão embora,
A pessoa que mais amamos nos abandona. Os filhos não nos compreendem. O trabalho vira um tédio. O dinheiro fica escasso. Os sintomas aparecem. O que fazer? Entrar em desespero? Não. Não entre em desespero. A palavra de Deus para a nossa vida hoje. Não coloque impedimento naquilo que Deus tem para a sua vida. No livro de Lamentações, vai dizer assim: eu trago na minha memória aquilo que me traz esperança. E eu quero aqui trabalhar um pouco na sua mente. Se você puder, feche os teus olhos. E olhe quantas dificuldades você venceu lá atrás. Olha quantas lutas, quanta dor, quanto sofrimento você passou lá atrás. E você venceu. E Jesus está dizendo para você assim: você vai vencer mais esse. Pare de colocar impedimento. Pare de colocar problema. Deixa o meu projeto, o meu sonho, brotar no teu coração, criar raízes profundas. E tu verás as minhas promessas se cumprir na tua vida. Eu quero encerrar aqui. E eu quero ler mais um trecho do livro dele. E diz assim, ó: os perdedores perturbam-se com o calor do sol. Os vencedores usam suas lágrimas para irrigar o solo do seu ser. Não tenha medo das turbulências da vida. Tenha medo de não possuir raízes. E eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos vivendo, Senhor, em tempos difíceis, onde a nossa mente é bombardeada 24 horas com notícias ruins. Nós recebemos a palavra de esperança de um lado, mas do outro o diabo quer fazer que o nosso coração se torne como essa terra que caiu essa palavra em pedregais. Ela até cresce, mas vindo a luta, a perseguição, seca a semente de esperança que é brotada dentro de nós. Mas o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos moldando, ó Deus, para que nós venhamos ser uma terra boa, ter a mente boa para frutificar, como a tua palavra diz. Então, neste momento, eu oro por este homem que está em depressão, por esta mulher que está em depressão. E eu repreendo esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E ministro sobre ele e ela a tua paz, a segurança que o Senhor está no controle de todas as coisas. E mesmo que nós estamos nos encontrando em tempos difíceis, o Senhor é aquele que está no controle e nós vamos lançar raízes para que nós venhamos dar frutos na tua presença. Senhor, se tiver alguém te aceitando como teu Salvador, escreve o nome dele e dela no livro da vida. Vai morar com ele, Senhor. Vai morar com ela, meu Pai. E trabalha na mente, Senhor. Se tiver alguém, Senhor, que está assistindo esse vídeo, que já perdeu a perspectiva de vida, está pensando em tirar a própria vida, meu Deus. Visita ele, Senhor. Visita ela, meu Pai. Não permita, meu Deus, que este homem tire a própria vida, mas renove a esperança no coração deste homem e desta mulher. É o que eu lhe peço esta noite, meu Pai. É que eu lhe peço este momento, Senhor, a tua graça e a tua paz, para a glória do teu nome. Cura esta mente. Liberta este homem desses remédios, para a glória do teu nome. E que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. E no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a palavra, a semente que caiu no meio dos espinhos. Que Deus te abençoe. E se Jesus não voltar, nós estaremos aqui. Em nome de Jesus.